Era pré-diluviana. Bem-vindos, amantes da história e da antiguidade, a uma jornada épica através do tempo. Hoje, mergulharemos na fascinante era pré-diluviana, um período cheio de mistérios e maravilhas que antecedeu o grande dilúvio narrado em várias culturas, incluindo a Bíblia. Vamos explorar as histórias, os enigmas e a possível conexão com a mitologia global. Os pioneiros da civilização antiga. Nossa jornada começa com as primeiras civilizações que florescerão antes da catástrofe do dilúvio. Do lendário Jardim do Éden às civilizações avançadas como Atlântida, examinaremos as evidências de assentamentos e cidades antigas que podem ter deixado sua marca na história. Vamos mergulhar fundo na história da humanidade, voltando a um tempo em que as cidades surgiram das cinzas da antiguidade. A primeira parte da nossa jornada nos leva a explorar os pioneiros da civilização antiga, aqueles que traçaram os alicerces para o que viria a ser conhecido como a Era Pré-Diluviana. Nossos passos nos conduzem a lugares como o lendário Jardim do Éden, um oásis de beleza e tranquilidade, onde a humanidade começou sua jornada. Exploraremos a possibilidade de que essa narrativa bíblica esteja ligada a locais reais que existiram em tempos remotos. E que tal Atlântida, a ilha perdida que desperta a imaginação e debate até os dias de hoje? Exploraremos as teorias que sustentam a existência desta civilização avançada e sua conexão com a era pré-diluviana. Preparem-se para desenterrar os segredos do passado e desvendar as narrativas impressionantes dos pioneiros da civilização antiga, a convivência de homens e seres celestiais. Exploraremos as narrativas de antigas mitologias que descrevem a interação entre seres humanos e deidades celestiais. Seriam essas histórias baseadas em eventos reais? Investigaremos a possibilidade de seres superiores terem convivido com a humanidade pré-diluviana e como isso poderia ter influenciado a cultura e o conhecimento da época. Preparem-se para desvendar um dos aspectos mais enigmáticos da era pré-diluviana: as narrativas que sugerem a convivência entre seres humanos e entidades celestiais. Nesta parte de nossa jornada, exploraremos as histórias que relatam os encontros entre mortais e seres que transcendem nosso entendimento. As antigas mitologias estão repletas de deuses, deusas e seres celestiais que interagiam com a humanidade. Mas será que esses relatos míticos? Vamos investigar as possibilidades e conexões intrigantes entre essas histórias e os eventos da época. Mitos de deuses que desceram à Terra, ensinaram conhecimentos avançados e interagiram com humanos são comuns em várias culturas. Poderiam essas histórias serem reminiscências de eventos passados ou seriam formas de explicar fenômenos naturais que os antigos não compreendiam? Na Bíblia, encontramos relatos de figuras como Enoque, que supostamente caminhou com Deus e foi levado diretamente ao céu. Essas histórias levantam questões sobre a natureza desses encontros e a possível influência de seres celestiais na evolução humana. A iconografia em antigos relevos e inscrições frequentemente retrata seres alados e divindades descendo dos céus. Essas representações levantam a intrigante possibilidade de que os seres celestiais eram parte integrante das crenças e da vida das sociedades antigas. Além das narrativas mitológicas, devemos considerar se eventos celestiais, como cometas brilhantes ou auroras boreais, poderiam ter influenciado as histórias sobre seres celestiais. Através dos olhos dos antigos, esses fenômenos poderiam ter parecido intervenções divinas. Nesta parte de nossa jornada, começamos a vislumbrar o elo entre os seres celestiais e as sociedades da era pré-diluviana. Ao explorar esses mitos e histórias, devemos considerar que eles podem fornecer pistas sobre como nossos antepassados percebiam o mundo ao seu redor. Vamos continuar nossa exploração e investigar a possível influência dos seres celestiais na cultura e na trajetória da humanidade, tecnologia e conhecimento esquecidos. Vamos sondar os indícios de tecnologia avançada e conhecimentos que poderiam ter sido adquiridos pelas sociedades pré-diluvianas. Megálitos, alinhamentos astronômicos e estruturas arquitetônicas complexas
sugerem uma compreensão surpreendente da engenharia e da ciência, levantando perguntas sobre a fonte desse conhecimento. Em nossa busca pela era pré-diluviana, encontramos indícios intrigantes de que a tecnologia e o conhecimento naquela época podem ter sido muito mais avançados do que imaginamos. Nesta parte da nossa jornada, vamos explorar as pistas que apontam para uma possível compreensão surpreendente da engenharia e da ciência antiga. As estruturas megalíticas espalhadas pelo mundo, das pirâmides do Egito às pedras de Stonehenge, são testemunhos da engenhosidade e do conhecimento avançado de suas civilizações construtoras. Mas como eles conseguiram erguer essas gigantes obras-primas com a tecnologia da época? Em mitos e narrativas, encontramos menções a máquinas e dispositivos que parecem quase futuristas para sua época. Poderiam esses relatos serem meramente frutos da imaginação, ou eles indicam um entendimento surpreendente de tecnologia esquecida? Escavações arqueológicas revelaram instrumentos que indicam a compreensão dos antigos em relação à astronomia, matemática e medicina. Estariam eles no caminho para desvendar os segredos do universo e do corpo humano? Uma das descobertas mais notáveis é o mecanismo de Antiquitera, um dispositivo complexo que aponta para um nível de engenharia e compreensão astronômica muito avançado. Essa descoberta singular levanta perguntas sobre como essa tecnologia foi desenvolvida e por que se perdeu ao longo do tempo. A presença de mapas precisos e alinhamentos astronômicos em antigas culturas nos faz questionar de onde veio esse conhecimento e como ele foi aplicado. Seriam esses conhecimentos frutos de influências celestiais ou simplesmente reflexo da busca humana pela compreensão? Além disso, evidências de planejamento urbano avançado, como cidades planejadas e ruas pavimentadas, apontam para uma organização social complexa e tecnológica na era pré-diluviana. Esses elementos sugerem uma sociedade mais sofisticada do que muitas vezes presumimos. Ao explorar a tecnologia e o conhecimento esquecidos da era pré-diluviana, somos desafiados a considerar a possibilidade de que os antigos possuíam uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor do que costumamos imaginar. Vamos continuar nossa jornada para descobrir os mistérios da tecnologia antiga e os segredos que podem estar escondidos nas sombras do passado. Nesta parte, examinaremos as histórias de dilúvios encontradas em várias culturas ao redor do mundo. Seria possível que essas narrativas tenham raízes na memória coletiva do grande dilúvio que moldou o mundo? Investigarmos as semelhanças e diferenças desses mitos e sua relação com a narrativa bíblica. Nesta etapa crucial da nossa jornada, mergulharemos fundo em uma narrativa que ressoa em várias culturas antigas: os mitos de dilúvios globais. Seriam essas histórias simples folclore? Ou elas poderiam ter uma base real nas memórias da humanidade de eventos cataclísmicos da era pré-diluviana? Em diferentes partes do mundo, encontramos contos de dilúvios que compartilham características impressionantes. Os detalhes podem variar, mas a essência é a mesma: a inundação que engoliu a terra e deu origem a um novo começo. À medida que investigamos esses mitos, torna-se evidente que eles não são restritos a uma única cultura ou região. Do dilúvio bíblico à história de Gilgamesh na Mesopotâmia, das lendas maias às histórias indígenas, as semelhanças transcontinentais levantam a questão: poderiam esses mitos serem baseados em eventos comuns? A geologia nos oferece pistas adicionais: fósseis marinhos encontrados em altas montanhas e evidências de antigas inundações em várias partes do mundo sugerem que eventos cataclísmicos podem ter ocorrido. Mas como essas evidências se encaixam nos mitos de dilúvio? As histórias de sobreviventes que escaparam da inundação, frequentemente em embarcações especiais, ecoam em muitas culturas. Seriam esses relatos inspirados em eventos reais, nos quais as pessoas buscaram refúgio da ira das águas? À medida que exploramos as origens dos mitos de dilúvio, devemos considerar se eles foram uma resposta coletiva a eventos traumáticos do passado. Essas histórias podem ter sido uma maneira de explicar fenômenos naturais terríveis que ocorreram durante a era pré-diluviana. À medida que estudamos essas narrativas,
É notável como elas persistem no tempo. Adaptadas e reinterpretadas em várias culturas, essas histórias continuam a nos intrigar e nos desafiar a considerar a possibilidade de um evento global de proporções épicas. À medida que exploramos os mitos de dilúvios globais, abrimos uma janela para eventos do passado que podem ter moldado nossas narrativas e memórias coletivas. No entanto, devemos lembrar que, seja mito ou realidade, essas histórias compartilham uma mensagem poderosa de renovação e recomeço. Continuemos nossa busca pela verdade nos mitos e mistérios da era pré-diluviana, enquanto nos aproximamos do clímax de nossa jornada. Ao encerrarmos nossa exploração da era pré-diluviana, refletiremos sobre o que aprendemos. Enquanto algumas questões permanecem sem resposta, fica claro que este período da história é repleto de mistérios que nos desafiam a olhar para trás e considerar o que pode ter sido perdido nas profundezas do tempo. À medida que chegamos ao fim desta emocionante jornada pela era pré-diluviana, é hora de refletir sobre os mistérios desvendados e as perguntas que ainda ecoam. Nosso mergulho na história, mitologia e possíveis acontecimentos daquela época nos deixou com uma compreensão mais rica da complexidade da história da humanidade. Ao explorar os pioneiros da civilização, a convivência de homens e seres celestiais, a tecnologia esquecida e os mitos de dilúvios globais, fomos transportados para um passado fascinante e cheio de intrigas. Cada parte de nossa jornada trouxe à tona elementos que nos aproximam desses tempos antigos. No entanto, devemos lembrar que cada resposta levanta novas perguntas. As interpretações e teorias que exploramos são um convite para uma investigação contínua e um diálogo enriquecedor entre estudiosos, entusiastas e curiosos como você. A era pré-diluviana nos lembra que o passado é uma bússola que nos orienta no presente. Através de escrituras antigas, mitos compartilhados e artefatos preciosos, podemos vislumbrar as vozes dos nossos antepassados, suas crenças e os desafios que enfrentaram. E assim como a natureza se renova após uma tempestade, a era pré-diluviana nos ensina que a história da humanidade também é marcada por ciclos de desafios e recomeços. As histórias de renovação e resiliência nos lembram da capacidade da humanidade de superar adversidades e construir um futuro melhor. Com essa jornada, esperamos ter despertado sua curiosidade e sua vontade de explorar ainda mais as maravilhas do passado. O passado é um tesouro inesgotável de conhecimento e inspiração, e cada capítulo desse livro ancestral nos convida a virar as páginas e desvendar mais segredos. Agradecemos por nos acompanhar nessa busca por verdades esquecidas e histórias extraordinárias. Não deixe de compartilhar esse conhecimento e de continuar a explorar as profundezas do passado.